Bem-aventurada aquela que acreditou. 15 temas de Mariologia. Sejam todos bem-vindos a este nosso quinto tema do curso Mariológico. Maria, na carta de São Paulo aos Gálatas. E para iniciar este nosso momento de estudo, vamos rezar. Vamos rezar ao Imaculado Coração de Maria, entregando a Mãe do Senhor e nossa Mãe, a nossa vida e a nossa caminhada de fé. Coração de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Coração amabilíssimo, objeto das complacências da adorável Trindade e digno de toda a veneração e de todo o amor da humanidade. Ó coração mais semelhante ao de Jesus, do qual sois perfeita imagem. Coração cheio de bondade e compaixão pelas nossas misérias, dignai-vos derreter o gelo dos nossos corações e fazei que se consagrem inteiramente ao coração do Divino Salvador. Infundi neles o amor das vossas virtudes e inflamai-os naquele sagrado amor, naquele sagrado fogo em que vós sempre ardeis. Amém. Para falar sobre Maria, na carta de São Paulo aos Gálatas, inicialmente precisamos recordar alguns pontos dos quais já falamos nas nossas aulas anteriores. O primeiro é que precisamos lembrar que o Novo Testamento é uma memória escrita da fé, da vida e da missão da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Os 27 livros do Novo Testamento expressam justamente o que esta igreja nascente vivia e o que ela pregava de modo particular acerca do mistério de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Também, segundo ponto, precisamos lembrar que esses escritos neotestamentários, eles falam de Cristo e sobre a igreja nascente a partir da experiência da Páscoa. Foram escritos que surgiram após a experiência da ressurreição de Jesus, de sua ascensão aos céus e do dom do Espírito Santo. Os 27 escritos do Novo Testamento estão todos permeados por esta experiência pascal. São verdadeiros textos catequéticos que foram juntados neste grande complexo que é o Novo Testamento, como preservação da memória viva e atuante da comunidade cristã primitiva do primeiro século. Neste sentido, vem um terceiro ponto que precisamos recordar. Na base dos escritos estão uma memória e um acontecimento. Memória e acontecimento são a base da escritura, da redação dos 27 livros do Novo Testamento. O evento Jesus Cristo e tudo o que estava em torno dele, de modo particular a experiência pascal dos apóstolos e dos primeiros discípulos, serão o conteúdo destes escritos neotestamentários. As palavras, os atos e o evento da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré serão o coração do Novo Testamento. Como vocês podem conferir no nosso esquema, nós podemos afirmar que o Novo Testamento ele é a expressão de uma memória viva, de uma memória atuante, a memória da primeira comunidade apostólica, da primeira comunidade discipular, que nasce, claro, às margens do Mar da Galileia, mas que se reconfigura e encontra o seu ponto de vida inicial justamente com a experiência da Páscoa, que compreende a ressurreição de Jesus e o dom do Espírito Santo em Pentecostes. No primeiro momento estão os acontecimentos. Podemos dizer está o relato, está o evento Jesus de Nazaré, pregador do reino, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que evangeliza os pobres, aquele que anuncia a chegada de um tempo novo, o tempo da salvação. Jesus, que é morto na cruz e que é ressuscitado
pela vontade do Pai, na força do Espírito Santo. A memória destes acontecimentos vai sendo disseminada, vai sendo divulgada através da catequese, através da liturgia, através da apologética e através da pregação. Esta memória vai sendo conservada e também espalhada. Para que ela não se perca e não se dissipe, progressivamente vão sendo costurados textos, pequenos textos, espaços perdidos, soltos, que com o passar dos anos vão sendo condensados em obras unitárias, os evangelhos, que são o grande testemunho desta memória viva e atuante. Temos, claro, as cartas paulinas, que são escritos circunstanciais, que nascem da atividade apostólica e pastoral do grande apóstolo das nações. E os demais escritos, as demais cartas, que também revelam já uma experiência de vida eclesial que é marcada já por uma certa institucionalidade, por uma certa organização. A comunidade que aos poucos vai saindo da fase do fervor inicial e vai encontrando uma certa estabilidade. Então precisamos guardar em mente esta realidade da memória atuante que resgata justamente um evento, Jesus de Nazaré, profeta do reino, morto e ressuscitado. A memória vai sendo conservada, divulgada oralmente, vai sendo preservada. E com o passar das décadas, por conta de uma necessidade pedagógica e segundo a inspiração do Espírito Santo, esta memória vai sendo condensada. E aqui temos uma diversidade de escritos. Um outro aspecto importante desta nossa recordação para adentrarmos no tema sobre Maria na carta de São Paulo aos Gálatas é que a Mariologia no Novo Testamento ela conheceu um processo de desenvolvimento, de aprofundamento, paralelo ao processo vivido pela Cristologia, pela compreensão de fé acerca do mistério de Jesus Cristo. A Mariologia ela está compreendida nos escritos do Novo Testamento como expressão de 4 fases, que estão bem relatadas nos diversos textos que iremos estudar a partir de hoje. Uma primeira fase corresponde ali aos anos 57, 58, ao final da década dos anos 60. É uma fase alusiva, na qual Maria é apenas indiretamente referida. Não existe uma nomeação explícita e não há ainda a preservação, nem muito menos a divulgação forte de memórias relativas à pessoa e à história de Maria de Nazaré. Esta fase alusiva está testemunhada no texto da carta aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 7, que é o texto do Novo Testamento mais antigo que se refere à Virgem Maria. Uma segunda fase é a chamada fase oculta, correspondente ali ao final dos anos 70, entre 65 e 70, que corresponde ao testemunho do Evangelho segundo São Marcos. Oculta por quê? Porque Maria é apresentada como uma personagem proeminente e importante, mas inserida no contexto amplo da família de Jesus, como veremos ao estudarmos o Evangelista na próxima aula. Uma terceira fase é uma fase positiva, que corresponde ali aos anos 80 a 95, que compreende os textos dos evangelhos segundo Mateus e segundo Lucas, que nos apresentam tradições mais bem positivas, trabalhadas e aprofundadas acerca da pessoa de Maria. Tradições estas que marcam os 2 primeiros capítulos destes 2 evangelistas. A última fase é a chamada fase do aprofundamento, que coroa, assim, o primeiro século da era cristã, entre os anos 95 e 100. É o texto do Evangelho segundo São João e o texto do Apocalipse. É a tradição joanina, já que ambos os textos pertencem à mesma comunidade e à mesma escola teológica. Antes de passarmos à leitura do texto mariano de Gálatas 4, 4 a 7, vamos entender um pouco
brevemente, a carta de São Paulo aos Gálatas. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no final da década dos anos 60. Ela foi destinada aos cristãos da comunidade dos Gálatas, da Galácia. Estes cristãos eram pagãos que tinham se convertido à fé em Cristo, tinham recebido o batismo e adentrado na comunidade, formavam uma comunidade nascente, muito vigorosa, na Galácia. Paulo trata nesta carta do tema da justificação. Ele contrapõe o Cristo, justiça de Deus, à justiça dos esforços humanos segundo a lei judaica. Por que Paulo trata deste tema? Porque ele entra em confronto com um grupo de cristãos chamados de judaizantes. Estes eram judeus convertidos ao cristianismo, que tinham recebido o batismo e adentrado na comunidade cristã. Eram cristãos, judeus ligados à comunidade de Jerusalém. Estes sustentavam que a salvação só era possível, principalmente para os pagãos, primeiro, pelo cumprimento da lei mosaica. No segundo momento, o cumprimento da nova lei a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo se opõe violentamente a esta mentalidade que perturbou de maneira muito séria a comunidade dos Gálatas e que, de certa forma, conseguiu atrair a atenção de muitos fiéis desta comunidade. Paulo, de maneira muito dura na carta aos Gálatas, vai se contrapor a esta mentalidade legalista que praticamente nega a liberdade na graça salvífica de Cristo. Por isso, ele vai defender a caducidade da lei mosaica. As coisas antigas passaram, a lei mosaica não serve mais. E vai testemunhar com firmeza a suficiência da graça de Cristo vivida a partir da fé. É importante que tenhamos isto em mente, porque agora vamos abrir a nossa Bíblia e ler o texto de Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Vamos entender um pouco este texto que acabamos de ler. Gálatas 4, de 4 a 7, é o texto mariano mais antigo do Novo Testamento. Mesmo sendo uma referência indireta à mãe de Jesus, este é o primeiro texto mariológico da comunidade cristã, porque a carta aos Gálatas ela foi escrita anos antes da escritura do Evangelho segundo São Marcos, que é o evangelho mais antigo, o primeiro a ser escrito. Gálatas apresenta uma mariologia muito genérica ainda, que está subordinada ao sentido cristológico do texto. Na verdade, Paulo quer falar de Cristo. E porque fala de Cristo, ele indiretamente se refere a uma mulher, a mãe de Jesus, Maria. Este texto representa os inícios de uma mariologia que compreende a figura de Maria totalmente inserida na obra salvífica de Deus e referida a Cristo. Vamos entender mais e melhor este texto. Vamos abrir agora uma primeira janela para entender este texto de Gálatas 4, de 4 a 7. O que quer dizer nascido de mulher? O texto fala da preexistência do Filho de Deus e da sua encarnação.
Paulo afirma que Deus é o Pai de Jesus e, de certa forma, também admite a virgindade de Maria. Não há referência à paternidade humana, já que José não é citado, e nenhum outro homem. O nascimento de Jesus é visto como excepcional, justamente para destacar a paternidade de Deus. Este texto paulino, ele tem em comum os personagens da encarnação, juntamente com Mateus e Lucas. Estes personagens são o Filho, que se encarna, a mulher, que é Maria, o Pai, que é o autor da encarnação, e o Espírito Santo, que age na mulher, que é Maria. A expressão nascido de mulher revela a kênose. Kênose é uma expressão grega que traduziríamos por esvaziamento ou aniquilamento, ou até mesmo humilhação. A expressão nascido de mulher revela a kênose do Filho, que entrou no nada da natureza humana. A mulher é o elemento que sublinha as fraquezas e limites da natureza humana assumida pelo Filho unigênito de Deus. O ensino judaico utilizava esta expressão, nascido de mulher, justamente para salientar o que há de mortal, contingente e limitado na vida humana. A expressão nascido de mulher, utilizada por Paulo aqui em Gálatas capítulo 4, é uma expressão que quer ressaltar de maneira muito forte e clara a realidade da encarnação. Paulo quer pontuar a paternidade de Deus e quer destacar a realidade da humanidade de Jesus. Esta paternidade de Deus e esta humanidade de Jesus encontram-se justamente na mulher. E esta mulher é Maria. O sentido da expressão nascido de mulher recebe uma significação muito evidente quando nós o lemos em paralelo ao texto de Filipenses, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 7 ao 8. Texto no qual Paulo fala justamente da kênose, do esvaziamento. Ele se aniquilou a si mesmo. O esvaziamento do Filho de Deus, que na encarnação vive o despojamento da sua glória divina. Sendo assim, a mulher de Gálatas 4, 4 a 7, é o símbolo da natureza humana assumida por Deus no seu Filho que se encarna. Paulo salienta a natureza humana de Cristo e assim mostra Maria como a garantia da veracidade dessa humanidade na encarnação. Maria é esta garantia. O Verbo de Deus se encarnou. Ele nasceu de mulher. E esta mulher é Maria. Ao falar da identidade de Jesus, ao mesmo tempo, Paulo revela a identidade de Maria, mesmo que não tenha a intenção explícita de falar sobre ela. Filho e mãe estão intimamente unidos na plenitude dos tempos, ou no nosso tempo que foi levado à plenitude. A mulher permanece anônima. Maria não é referida nominalmente. Paulo apenas utiliza a expressão mulher. É muito provável que Paulo não tivesse o objetivo de explicitar algo sobre Maria, já que o texto se refere centralmente a Cristo. Mas existe também uma outra hipótese. É muito provável que Paulo não tivesse em mãos ainda nenhuma tradição viva ou destacada sobre a pessoa de Maria. Lembremos-nos que estamos ainda nos anos 60, apenas 20, 30 anos após todos os acontecimentos pascais. A Mariologia ainda é embrionária. O mistério de Cristo vai sendo aprofundado. Paralelo a este aprofundamento, teremos também o aprofundamento acerca do mistério da Virgem Maria. Nestas primeiras décadas do cristianismo, o foco da pregação apostólica
é o querigma, ou seja, o anúncio pascal de Cristo morto e ressuscitado. Tudo e todos se referem a este aspecto central do cristianismo. Com o passar dos séculos, melhor dizendo, com o passar das décadas, o cristianismo vai aprofundando no movimento retrospectivo o significado, bem como a relação da mãe terrena de Jesus com ele proclamado como Senhor, Messias e Salvador. Vamos abrir agora uma segunda janela para o nosso tema sobre Maria na carta aos Gálatas. Jesus, filho de Maria, e nós, filhos de Deus. O texto paulino afirma que quando o Verbo do Pai, por obra do Espírito Santo, se torna filho de Maria, assumindo a nossa natureza humana, porque ele é nascido de mulher, nós nos tornamos filhos de Deus, participantes da vida divina. Ele desce e se humilha para que nós sejamos elevados e divinizados. Este é o movimento redentor relatado no texto paulino da carta aos Gálatas. Maria é o ponto de encontro entre Deus que se humilha na encarnação do Filho e nós que, configurados a Ele, somos elevados à glória da vida divina. A nossa filiação divina está ligada à encarnação do Verbo de Deus. Nos tornamos filhos de Deus no Filho que se tornou filho do homem, ou seja, que se encarnou, nasceu de mulher. Assim nos tornamos livres da lei e do pecado e recebemos o Espírito Santo. Este Espírito nos torna membros da família de Deus, porque ele nos faz rezar e viver como filhos do Abá de Jesus, do seu Pai querido. É neste Espírito que nos tornamos filhos no Filho. Por fim, seria interessante notarmos um aspecto muito significativo do texto. São Paulo diz que o Espírito Santo nos faz clamar Abá, ó Pai. O verbo grego clamar, ele exprime emoção profunda, emoção que se traduz em gritos inarticulados, podemos dizer inexprimíveis. E é muito interessante perceber que este verbo é utilizado pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 27, no versículo 50, para indicar o último grito de Jesus na cruz. Jesus clama, Jesus grita ao seu Abá. Ao mesmo tempo, a ideia deste grito, deste clamor, deste gemido inexprimível, está presente em Romanos capítulo 8, versículo 26, quando São Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Clamamos porque do fundo da nossa alma, do fundo da nossa existência, na raiz mais profunda da nossa vida, somos configurados em Cristo, na força do Espírito Santo, como filhos amados do Abá, do nosso Pai. E isto acontece porque o próprio Verbo eterno, o Filho unigênito do Pai, se encarna e assume na mulher, Maria, a nossa natureza humana. Portanto, a expressão paulina nascido de mulher, mesmo não se referindo explicitamente e nominalmente a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, quer apontar que nela nós vemos o aspecto mais radical da humanidade do Filho de Deus. Nela, nós podemos dizer, e com ela, nós podemos garantir que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Concluamos agora o nosso tema, abrindo uma terceira e última janela. Esta nos fará olhar para uma tradição paulina que está na base deste texto de Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 a 7.
E um primeiro aspecto desta tradição que nós queremos ressaltar é justamente a pedagogia catequética de Paulo. Paulo, neste texto, tem um jogo impressionante de pronomes para fazer com que o texto se torne atraente e a sua mensagem querigmática, ou seja, evangelizadora, o anúncio de Jesus Cristo, se torne muito direto na vida dos leitores. Primeiro, da comunidade dos Gálatas, que era a destinatária original do texto, e depois a comunidade eclesial da Igreja Universal, espalhada pelo mundo inteiro, que recebe este texto paulino como um texto inspirado, como um texto sagrado e utilizado, inclusive, na Sagrada Liturgia. São Paulo diz que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Primeiro, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou seu Espírito. E assim, tu não és mais escravo, mas filho. São Paulo é extremamente pedagógico. Ele parte do grande nós, né, de toda a comunidade de fé, que faz a experiência da encarnação, da fé na encarnação. E claro, Paulo tem em mente toda a humanidade, que é a destinatária deste mistério redentor, para que nós, humanidade, para que nós, crentes, nos tornássemos, homens e mulheres, nos tornássemos crentes, atingidos por esta graça redentora. Para que vós, que sois filhos, porque vós sois filhos, Deus enviou o seu Espírito. A filiação divina, que é uma graça dada a quem tem fé e a quem recebe o dom do Espírito, a comunidade cristã que mergulha no mistério redentor do Verbo encarnado. E assim tu não és mais escravo, mas filho. Paulo se dirige diretamente ao cristão. Paulo fala como se estivesse olhando no nosso olho e apontando para nós o dedo e dizendo-nos: tu não és mais escravo, tu és filho, tu és herdeiro, tu podes dizer nele, o Filho encarnado, que Deus é teu Abá, é teu Pai. Também podemos resgatar um aspecto muito interessante da tradição paulina: a presença cooperadora da mulher. A partir desse texto podemos entender como é que Deus, como é que a promessa divina de salvação se realiza com a presença e a cooperação da mulher. Aqui este texto que fala do nascido de mulher nos remete a Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nos fala da promessa do envio de uma mulher e de sua descendência para vencer o mal e o pecado. Aqui nos lembramos de uma grande mulher do Antigo Testamento, Gênesis 17, 21, Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaque. Isaque, que é o filho da promessa. Aqui nos recordamos de Isaías 7,14, que apresenta a profecia da jovem mulher, da virgem, que será a mãe do Emanuel. Também aqui nós nos lembramos de Lucas capítulo 1, que nos apresenta uma mulher sofrida, objeto da misericórdia de Deus. Isabel, mãe do grande profeta João Batista, o precursor. Lucas capítulo 1. Deus caminha em nossa história e sobre seu caminho há sempre mulheres que o ajudam a realizar o seu plano de amor e de salvação. Por último, podemos ver que na tradição deste texto nós encontramos elementos originais do apóstolo Paulo, que estão presentes também nas suas outras cartas, temáticas muito próprias da teologia paulina. O tema do Filho de Deus, o tema da lei, da adoção filial e da ação do Espírito Santo. Porém, há neste texto de Gálatas 4 um único elemento que parece não pertencer nem ao vocabulário, nem à teologia paulina. E é justamente a expressão
nascido de mulher, que parece que não aparece em nenhuma outra carta de São Paulo. Apenas aqui, em Gálatas capítulo 4, São Paulo se utiliza desta expressão relativa a Cristo e alusiva à mãe de Jesus. É muito provável que Paulo tenha recebido esta expressão de uma tradição anterior à sua carta aos Gálatas e que servia, na verdade, à proclamação primitiva da igreja, quando que confessava, melhor dizendo, a sua fé na humanidade de Jesus, nascido de Maria, Jesus acreditado como Senhor, Filho de Deus pré-existente. Aí aqui nós precisamos ler Gálatas 4, ligada a Filipenses 2 e também ao prólogo do Evangelho de João, capítulo 1. Ele é o Verbo pré-existente que, na plenitude dos tempos, ao se esvaziar da sua glória divina, assume a nossa natureza humana, se encarna, nasce de uma mulher. Que beleza, Gálatas 4. Que beleza perceber que na plenitude dos tempos está Maria conferindo, dando, oferecendo a Deus a nossa natureza humana para iniciar de maneira definitiva a última e plena etapa da história da salvação. Se você gostou desta aula, deixe o seu like, se inscreva na nossa página, ative o sininho aqui no canto da página e nos acompanhe. Acompanhe não só o nosso curso de Mariologia, que é muito breve, em 15 encontros, mas acompanhe a vida e também todo o serviço formativo que você terá nesta página do Seminário Sagrado Coração de Jesus.